Ok. Bom dia, gente. Então, eu tô fazendo aqui o trabalho, né, a entrevista com as pessoas que tiveram carreira musical. Daí eu tô aqui com o Auri. Vou pedir para você fazer uma breve apresentação, por mais que eu acho que o pessoal já te conhece. Muito bem, Bettina, eu agradeço mais uma vez o seu convite, né, de falar um pouco sobre a música. Eu me chamo Auri Brando Cohan, sou natural aqui de Pirapó, nasci ali na linha Jatevac, que o pessoal mais conhece, né, linha Jatevac, pertinho da cidade, onde desde o sonho de menino muito pequeno, eu tinha um sonho de tocar um instrumento. Lembro muito bem, Bettina, quando os músicos, os conjuntos, na época que chamavam, hoje é banda musical, na época chamava os conjuntos musical, vinham tocar as festas da cidade, tocar nossas festas, na época Vila Pirapó, que pertencia a São Nicolau, né? E não só as festas da cidade de Pirapó, que festa da igreja, assim como as comunidades vizinhas, onde o pai nos levava para as festas. Eu ficava o momento todo sentado numa cadeira e ficava dando com as mãos, como fosse estar tocando gaita. Então foi assim que começou aí a tua paixão pela música? Assim começou, desde novo, porque até eu tenho um tio, um irmão da mãe, na verdade dois tios, irmão da mãe, que tocam gaita. E eu sempre tinha aquele sonho de aprender a tocar gaita. E aonde, então, através, mesmo sem instrumento, ou em casa nós inventava instrumentos, fazia o violão, fazia bateria, inventava uma gaita, né, pegava umas bolsas de estopas que existia na época, pegava aquelas bolsas, pregava umas madeiras nas pontas, fazia um teclado com pinturas, e um puxava, o irmão meu tocava violão, o outro assim, então, até que um dia foi passando os anos, né? Se realizou o sonho de o pai comprar uma gaita para mim. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Mais ou menos uns 12 anos de idade eu tinha nessa época. 12 anos o primeiro contato realmente com a música, Com um então. instrumento musical, um instrumento legítimo, né? E aí nós tínhamos, naquela época, o pai construiu uma casa lá no interior, e o pedreiro que construiu a casa, ele tocava um pouco de gaita. E ainda foram as primeiras partes, as primeiras notas que eu aprendi na gaita, que eu aprendi, foi com então, o auxílio desse pedreiro. Após o pedreiro aprontou a casa e a gente não teve mais quase contato com ele, então tudo que eu aprendi assim de ouvido mesmo, porque na época nós trabalhávamos muito na lavoura, né, junto com o pai, era a época das granjas, que se chama até hoje, né, as granjas, e então a gente não teve assim tempo de ter um professor, no caso, professor seria só São Luís Gonzaga, até porque Pirapó era município, não era município, pertencia a São Nicolau, então nós como vila não tinha nenhum programa, não tinha nada, né, um auxílio de prefeitura, de outras entidades que possa trazer um professor para nos ensinar, ou nós tínhamos que se deslocar até São Luís Gonzaga para ter um professor. E como devido ao trabalho da lavoura ser muito, e também a gente estudava, então não teve como a gente aprender mais, né? A gente poderia ter pegado mais, como a gente sabe de muitos gaiteiros que tem aí, que eles aprenderam com auxílio de professores. Então você tendo uma noção, um ouvido bom para música, tem mais facilidade para aprender. Então o senhor aprendeu mais com conhecidos mesmo da região ali. Nós aprendemos mais com conhecer, mas daí naquela época, ali em 2013, deixa eu ver, quando eu tinha 13 anos, na verdade, quando eu tinha 13 anos, quando a gente montou um grupo musical. O pessoal não começou assim, começou através de uma brincadeira, de nós fazer uma apresentação num salão ali, quando o colégio tem um evento, né, de festinha de São João, onde eu tocava um pouco de gaita. O Nito, que era violeiro, também até hoje mora aqui em Pirapó, né, o Nito Dil, que tem vários CDs gravados hoje. E também o Paulinho Lopes, que era empregado, na época também trabalhava empregado com o seu Albano Hoffman, tocava violão, e o Nito e o Paulo de violão e eu de gaita. Fizemos umas apresentações, então, nessa noite desse evento ali junto ao Salão Paroquial, fizemos uma apresentação e ali então se começou aquela ideia de montar um conjunto musical. Nós convidamos, na época, o Valdir Marques, o Tige Simon, hoje em memória, né, que também morava no Travessão Nacional, porque a esposa dele era professora, a Elíria Scheuer, era professora, e daí nós começamos esse conjunto que chamava. Como era o nome do conjunto? Era os Pirapoense.
Era os Pirapuense. Daí nós começamos a tocar baile. Nós ensaiávamos, muito importante essa questão. Nossos ensaios, todos meus amigos, como se chama, a gurizada da época, estavam festejando por aqui, e nós nos domingos nos ensaiávamos na casa do seu Ado Macri, aqui na linha Juí, que era vizinho do Nito, Dil, e ele emprestou uma casa que ele não ocupava, ali nós tínhamos nossa aparelhagem, e nós ficava todo domingo ensaiando, quando não tinha vendo ensaiar, para o outro final de semana nós ia tocar. Então foi assim. Então nós fomos indo, né? A aparelhagem, o meu pai na época ajudou a comprar, porque era difícil, né? As condições de comprar uma aparelhagem. Então nós fomos tocando esse conjunto. E graças a Deus, né? Eu fazia um pouco de gaita também nos bailes, eu tocava um pouco de gaita para dar uma folga até para o gaiteiro. Então, quando tinha mais músicos que estavam no baile, que não tinham compromisso, a gente até chamava os outros músicos, ou para pegar um instrumento, para dar uma folga para um ou para outro. E assim a gente foi levando. Na verdade, esse conjunto dos Pirapuense, depois nós damos o nome de Fronteiristas. Mudou o nome, então. Mudou o nome, tivemos o nome de Fronteiristas, porque daí saiu, teve componente que foi embora, que nem o Tige Silva e o Miguelzinho, na época saíram, foram para o Mato Grosso. A gente trouxe outros componentes para tocar com nós e mudamos o nome do conjunto. O senhor consegue citar para nós um momento assim que te marcou nessa tua carreira? Muitos momentos, teve diversos momentos que marcou muito essa carreira musical. Até porque nós fazia parte às vezes de festivais, né? Festival da Canção, onde eles convidavam a gente para ser jurado, e até hoje ainda às vezes é convidado para ser jurado, né? Nesses eventos, de festivais. Então coisas assim que a gente não esquece. Porque a música, de todos que têm esse dom de músico, nem todos conseguem seguir essa carreira de músico. Até por motivos que entra, né, que são de outros serviços, outros trabalhos, porque você só viver da música, principalmente nós aqui na nossa região, não é fácil. Você tem aqui um outro trabalho e não tem. Então, o que marcou, o que mais o que marcou mesmo foi de eu aprender, de eu ter essa noção de aprender, que até hoje, então, a gente volta e meia toca uma gaita ainda. Quando se apresenta alguns músicos aí, que às vezes me chamam até para tocar uma bateria, né, que às vezes fico 3, 4, 5 anos sem pegar, mas ainda. Então me marcou muito, me deixou, na verdade, com muita saudade. Muita saudade. Nesse meio de tempo, depois dos Fronteiristas, aí nós paramos com o nosso conjunto, né, que chamava na época, que nós tivemos 9 anos de conjunto. E aí eu também fui baterista dos Rio-Grandenses. Os Rio-Grandenses eu fui 3 anos baterista deles também. Aí esse já é outro conjunto. Esse já é outro conjunto. Os Rio-Grandenses também, porque teve componentes desse conjunto que foi embora para a capital do estado, né? E aí me convidaram para mim ser baterista. Eu acompanhei 3 anos, o Rio-Grandenses já tinha disco gravado, então já tinha eles já tinham uma fama a mais, né? Até por ter disco gravado, que depois virou CD, e hoje já mudou tudo, né? Já tá tudo na internet. Hoje um artista vai e grava, tá tudo na internet, não precisa, quase não encontra mais o CDzinho para vender, né? Primeiro é aqueles discos, não sei se você De vinil? Eram os discos grandes, assim, né? A Paulinha lembra bem. A gente, então, dali você tirava a música. Nós compramos uma eletrola, como chamava, você botava 6 discos, um em cima do outro. Aí tocava aquele disco, depois caía aquele disco, tocava aquele outro. Mas quando queria tirar uma música, você pegava na agulha do toca-disco lá e puxava aquela agulha um pouquinho ali para repetir de novo a música, para te gravar, para poder cantar a música, você puxava ali. Mesma coisa o toca-fita. O toca-fita também, ele era com uns tecladinhos, e aí tinha um negócio que era, pauseava ele ali, um pause, né? Você pegava e você tocava para trás a fita, às vezes ela enliava, você puxava a fita e com a caneta você desenhava aquela fita toda e procurava de novo a música ali, procurava ela e botava a tocar, botava a rodar o toca-fita ali para tirar a música, para tirar a letra. Então era muito importante, isso marcou muito, marcou essas passagens que nós tivemos, né? Próxima pergunta é: qual a sua maior inspiração nesse mundo da música? Inspiração, como é que eu vou te dizer, eu gostei muito e gosto muito da música e estou assim incentivando muito meus netos. Eu incentivo muito, eu quero demais que
que eles aprendem um instrumento musical. Então eu tenho esse desejo, eu estou assim em cima deles, né? Até o mais novo, o neto mais novo, até estava bem inspirado, né, para pegar o mundo da música, mas aí com esse Zap Zap que entrou aí, foi lá pro lado do Zap Zap, né, desde, e começou meio a sair fora, mas ainda gosta, ele vê que ele tem ouvido para música, porque às vezes ele tá lá em casa, eles vão muito lá em casa e eles, quando sai uma música, ele quer cantar junto à música, então o outro mais velho já não é muito, né, de querer, mas o mais novo, o Anthony, ele tem essa vocação. Então é um sonho meu, né, ser alguém da família, e como os demais, né, demais pessoas que aqui convivem, que hoje nós temos professor de música aqui em Pirapó, né, de gaita e violão, que é um incentivo que é passado através do município, assim como tem os grupos de dança, né, mas a música principalmente também, né, você tem que incentivar muito e tem que gostar e ter aquele dom, porque senão não vai aprender. Né? Então, a última pergunta é se o senhor gostaria de voltar para essa carreira musical, assim, ou participar de um novo grupo, ou criar um... Há poucos dias, um colega músico me perguntou assim, o que tu acha, Auri, de nós montar um conjunto, como dizia antigamente, um grupo musical novamente aí, nem que seja para tocar para a terceira idade. Aí eu falei, pois é, tio, mas eu estou deixado da música, a gente, às vezes em quando, pega a gaita para tocar, na parceria mais assim, quando não tem uma janta que convide, principalmente nesses acampamentos, costa de rios, né, que a gente leva o instrumento musical para tocar, a gaita. E a gente vai recordando das músicas, um toca um pouco, outro toca outro, cada um vai lembrando de uma parte. E eu gostaria muito, muito até de voltar de novo a tocar. Não por já ter uma idade mais avançada, mas até porque é um bom passatempo, e é um passatempo bom, né? Onde você também leva alegria para todos. Pode nem todos gostar da tua música, mas a maioria gosta e se admira. Porque muitos gostariam de aprender e não tem a chance de aprender. Muitos que querem aprender não têm o dom musical, não adianta. Se você não nascer com o dom da música, não vai aprender. Pode ficar anos e anos aí, é igual jogador de futebol, às vezes quer ser um jogador, quem não quer, né? Mas daqui a pouco não tem a vocação, não adianta, pode, né? Então a música, todas as profissões são assim, você já nasce, né, com aquele dom para aquele algo ali que você possa levar adiante. Então é isso. Muito obrigado por participar. Obrigado, estamos sempre à disposição, né? Muito obrigado. Então, para finalizar a entrevista, eu gostaria de pedir para o senhor dar uma palhinha aí. Mostrar um pouco do seu dom. Da primeira música que eu aprendi na gaita, né, Betina? A gente comentava antes da filmagem, né, da música, comentava aí contigo. Posso então fazer uma partezinha, que eu não lembro toda ela mais, né, porque é de muitos anos, né, que era mais ou menos assim. Naquela casa, lá na beira da estrada, já foi a minha morada há muitos anos atrás. Eu lembro o dia em que a Ritinha nasceu, sua mãezinha morreu ao dar à luz a menina. Essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar na gaita. Muito bom. Então, muito obrigada. Então, finalizamos a entrevista aí. Obrigado a você.